Boa noite, segunda série, mais uma aula de Sociologia hoje, tá? Novamente eu repito a mesma frase de sempre, com temas muito bons para a gente discutir, para a gente aprender, tá certo? Hoje nós vamos ter cultura e indústria cultural. O que seria isso, né? Cultura e indústria. Vejam bem, indústria cultural. Olha só para vocês terem uma ideia. Uma coisa que na verdade eu uso porque é o jeito, porque me sufoca, mas que virou uma espécie de quê? De estilo. Cada qual tem seu estilo e tal. Isso aqui já está sendo muito comercializado, cada qual inventa um jeito de fazer uma mais bonitinha do que a outra e assim estimula as pessoas a consumir. Olha só, as máscaras para nos proteger do Covid-19 já estão dentro do tema de hoje, tá bom? O incentivo ao consumo. Então, pessoal, nós temos aqui um vídeo bem interessante sobre o nosso tema e eu já vou colocar que é para vocês ficarem animados. Deixa eu ver isso aí. O país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, diz que beleza. Fevereiro, tem carnaval, eu tenho um carro, uma guitarra cantante, sou Flamengo e minha nega continua deliciante. Segundinha, someday, posso não ser um pinguim,
Oi! Pois é, o vídeo que vocês acabaram de assistir fala sobre diversidade cultural. Quando fala em diversidade cultural, a gente já tem a ideia de diversas culturas. O Brasil é um país com uma riqueza cultural muito grande, porque nós temos uma mistura de gente, uma mistura de etnias, mistura de pessoas que vieram de vários países. Então isso dá assim, de norte a sul do Brasil. Vocês foram vendo no vídeo, você vê danças diferentes, comidas diferentes, religiões diferentes, tons de peles diferentes, pessoas diferentes, né? Com hábitos diferentes. Isso é muito importante a gente saber. Cada qual tem a sua cultura, cada qual tem o seu valor. E todos juntos formam uma coisa maior, que é tudo de bom. Se todas as culturas, todas as religiões, todas as etnias se unissem, com certeza o nosso mundo seria muito melhor, não é isso? Porque Deus não deixou o nosso mundo dividido, nós que às vezes bagunçamos e dividimos. Nós nos juntamos e nos separamos ao mesmo tempo. Isso é uma questão filosófica, é um paradoxo. Então, olha só, agora nós vamos começar a discutir o nosso tema. Tá? Cultura e indústria cultural. Aí nós temos aqui, o que no caso é a cultura? É o conjunto de costumes e tradições adquiridos pelo homem ao longo do tempo, em contato com o meio em que vive e que são transmitidos de geração em geração. Assim, todos nós somos frutos de duas heranças, a herança biológica e social. Aqui no Brasil nós temos vários costumes e esses costumes eles têm diversas origens. Às vezes tem pessoas que não imaginam, mas a nossa cultura ela é uma mistura de africanos, de brancos e de índios. Tem gente que acha assim difícil de acreditar que nós temos essa mistura no nosso cotidiano. A alimentação, por exemplo, o hábito de tomar banho. O hábito de tomar banho nós herdamos dos índios. Dormir na rede, quem gosta de uma rede, assim, de balançar, de descansar numa rede, é uma herança indígena. Aí nós temos várias palavras, danças, que nós temos como origem africanas. Um prato típico brasileiro que o pessoal gosta muito, que é a feijoada, ela é uma invenção africana, principalmente na época da colonização, quando os negros não podiam tocar nos alimentos dos senhores. Então, o que eles faziam? Os restos das comidas que eram feitas para os brancos, eles acabavam aproveitando e criaram assim a bendita feijoada, tá? E a nossa língua, embora nós temos mudado bastante, porque nossa língua sofreu as influências indígenas, africanas e de diversos países que já estiveram por aqui, nossa cultura ela vai absorvendo, a nossa língua vai absorvendo. Então, se vocês observarem, hoje em dia no nosso português está assim uma mistura de línguas, que se você for pesquisar a origem das palavras, a cada dia eu observo que mais palavras inglesas estão fazendo parte do nosso dia a dia. Daqui uns 10, 20, 30 anos, vocês vão observar muito mais palavras. E essas palavras, elas estão sendo acolhidas, tá, pela nossa língua. Então, são só exemplos de mudança cultural, de diversidade cultural. O que a diversidade cultural faz no nosso dia a dia? Continuando. Etnia. Fala muito em etnia. Então, o que seria? Grupo de indivíduos que apresentam um conjunto de características sociais comuns, como língua, costumes e a religião. A cultura é formada por um conjunto de elementos materiais e não materiais. Os materiais, formas de produção, gastronomia, técnicas de construção, vestuário.
E, nesse caso, quais são os elementos não materiais? A língua, a religião, a arte, crenças e etc. Resultam da relação permanente com o meio natural e com os outros homens. Raça, língua, religião, costumes, que combinados resultam na cultura própria de um povo. Qualquer sociedade possui marcas próprias que as identificam e simultaneamente ajudam a distingui-las. O povo brasileiro, por exemplo, uma das características do nosso povo na minha opinião, e acho que na opinião de todo mundo, é a alegria. Nós somos pessoas sofridas, nós somos pessoas trabalhadoras, nós não somos todos ricos, mas nós somos pessoas alegres, né? Então, uma das nossas características marcantes é a nossa alegria. Raça. O que seria raça? Grupos de pessoas que se distinguem pela pigmentação da pele, configuração da face ou pela estatura. Principais raças, né? Os negroides, mongoloides e caucasianos. O que seriam esse povo? Essas raças: negros, a questão da raça amarela e os caucasianos, os brancos. Quando alguém chama alguém de mongoloide, eu fico muito estressada porque o pessoal às vezes vê a palavra mongoloide da forma pejorativa. Na realidade, quando se trata de falar que alguém é mongoloide, é porque lembra características do povo asiático, tá? Os asiáticos são caracterizados, a característica deles principal em relação à raça é a cor da pele amarela. Então, as pessoas que lembram os asiáticos são lembrados pela palavra mongoloide, que lembra o povo mongol, tá? Os primeiros povos que ocuparam o continente asiático. Aí vamos lá. Gastronomia. A nossa gastronomia ela é rica, tá? Aí nós temos aqui comidas de vários tipos de países, de vários continentes, não é isso? Aqui do Japão, aqui eu não consigo identificar que comida é essa. Essa daqui parece um pouco com comida brasileira. Essa daqui deve ser árabe, porque parece muito apimentada. Os ornamentos, tá? Se vocês observarem, os índios que nós temos aqui no Brasil, eles se organizam, se enfeitam de um jeito. Os índios que estão em outros países, eles já se pintam de maneira diferente, eles se ornamentam de maneira diferente. Aí, tribos, essas tribos aqui, olha, eu lembro que eu já assisti um documentário sobre essas mulheres. Lá, quanto mais fino é o pescoço da mulher, mais bonita a mulher é considerada. Para a nossa cultura, isso aqui não cola muito não, né? Mas é porque, para eles, em Mianmar, tribo Padang, em Mianmar, eu lembro que eu já vi várias vezes documentários sobre essas mulheres. Elas ficam com isso aqui, olha, desde criancinhas vão colocando argola no pescoço delas, desde criancinha, até quando ela se torna adulta. Tem delas que fica com o pescoço alto, parecendo uma girafa, e elas são consideradas até as mulheres girafas. E só casa nesse lugar aqui, em Mianmar, as mulheres só casam se quanto maior o pescoço delas for, mais elas são assediadas. As mulheres que têm o pescocinho curto, assim, não acham marido. Se eu morasse lá, eu estava lascada. Então, olha, não te vejo há anos e estás na mesma, tu também estás igual. Certo dia, num reencontro em Cabul. Olha só, Cabul, vocês já sabem que é um país do Oriente Médio onde as mulheres usam burca, tá? Então, se as mulheres usam burca nessa cidade aqui,
as mulheres não se enxergam, elas não se veem, não vê o rosto uma da outra, não vê o corpo uma da outra, se uma tá gorda, se a outra tá magra, não dá para ver, então elas são todas iguais. Elas têm que usar a burca para serem despercebidas pelos homens, principalmente. A cultura dessas mulheres é totalmente diferente da nossa. Por exemplo, aqui nós mostramos o nosso cabelo, nós soltamos o nosso cabelo, nós cortamos, nós pintamos, nós escurecemos, nós clareamos. Lá as mulheres não podem fazer isso. Andar com cabelo para todo mundo ver não pode, só quem pode ver os cabelos das mulheres são os maridos ou aqueles parentes mais próximos, tá? Então, os ornamentos do Ocidente, como eu já expliquei para vocês, nós estamos do outro lado do globo, não é isso? O globo ele tem aquela divisão no meio da linha imaginária do Equador, não é isso? E nós temos também uma divisão assim, que divide a Terra também em duas bandas. Essa divisão aqui, que é lá no hemisfério de Greenwich, que marca o início dos fusos horários, o que acontece? Desse lado aqui é o Oriente, onde ficam a Europa, a maior parte da Europa, a maior parte da África e a Ásia todinha. E desse lado aqui ficam todos os países americanos e alguns países europeus e alguns países africanos. Então nós estamos do lado do Ocidente e eles do lado do Oriente. Então a nossa cultura, pessoal, é uma cultura totalmente diferente da cultura do povo do lado do Oriente. Então o pessoal oriental, eles não curtem nossos costumes, eles acreditam, a maioria deles, que a nossa cultura atrapalha o desenvolvimento do mundo, tá? Eles acham que tudo de ruim que acontece no planeta, a culpa é nossa. Ai. Então, a mulher sem rosto, olha só, outras mulheres aqui do Oriente Médio sem mostrar o rosto, usando burca. A língua é um princípio unificador dos povos. A tendência para a diglosia, língua vernacular para a vida cotidiana, e língua internacional, inglês, para atividades econômicas, comunicação e turismo. As 7 línguas mais faladas do mundo são mandarim, espanhol, inglês, árabe, bengali, hindi e português. Diversidade cultural. Eu tenho que comentar uma coisa sobre as línguas. Essas línguas mais faladas no mundo, se a gente for atrás de pesquisar por que elas são as línguas mais faladas no mundo, é porque houve uma grande colonização dos povos que originaram essas línguas. Por exemplo, nós falamos português porque fomos colonizados por Portugal. A maioria dos países que falam espanhol, por quê? Porque foram colonizados pela Espanha. A maioria dos países que falam inglês foram colonizados pela Inglaterra e assim sucessivamente, tá, pessoal? Nada de pensar que é um fato muito bom, porque não é. Na minha opinião, seria muito interessante se nós falássemos tupi, tá? Já que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, nós tínhamos muitos índios e a língua em maior escala aqui no Brasil era tupi. Então, por que não falar tupi? Não é isso? Mas não, nós fomos colonizados e adquirimos a obrigatoriedade de falar em português, porque na época os portugueses que estavam aqui, o povo europeu que estava aqui, obrigaram os escravos a falarem português, os índios que se tornaram escravos também. Então, acabou se tornando a língua do nosso país. Diversidade cultural. As línguas mais faladas do mundo. Aí nós temos aqui inglês, chinês, português, francês.
Tem várias. Se você observar essa legenda aqui, eu não vou enxergar bem aqui na aula, mas vocês podem observar depois, que eu vou mandar o slide para vocês. Eu quero que vocês observem só essa questão, ó. Esse gráfico aqui é para mostrar que a língua que é mais falada no nosso planeta é o inglês. Como eu acabei de explicar no slide passado, isso tem um lado muito negativo, que é a questão da colonização, tá? Se vários países falam inglês, significam que foram colônias e que acabaram adotando a língua do seu colonizador. Nós temos aqui obras bonitas, como do Taj Mahal, na Índia, a pirâmide de Chichen Itza, no México. Aí, patrimônio cultural e artístico. A música, a pintura, a arquitetura, a dança são elementos identificadores de uma cultura. Aí, a tribo Maasai, no Quênia, olha só o jeito que a moça se veste, olha o jeito que essa outra moça se veste. Nós não podemos criticar, por quê? Porque cada cultura tem um jeito de se arrumar, tem um jeito de se ornamentar, suas construções são diferentes de acordo com suas religiões, com suas crenças, tá? As habitações, aqui alguns exemplos, não é isso? Não são todos os tipos de habitações, mas alguns exemplos. Forma de comer, existem lugares onde as pessoas ainda comem sem usar talheres, usando só as mãos. As pessoas usam um tipo de utensílio diferente. Aqui está mais para o lado ocidental. A África, Ásia e aqui América, vamos supor. Usos e costumes, na culinária, forma de vestir, até na morte nós somos diferentes. Tem um vídeo que mostra umas pessoas carregando caixões, né, dançando e tudo, e isso gera muita polêmica de vez em quando, porque com tantas pessoas morrendo no mundo por causa do coronavírus, né, algumas pessoas às vezes colocam aquele vídeo e o povo acha de mau tom. Ah, isso não é legal, porque as pessoas estão sofrendo, só que não é no mundo todo assim. Existem velórios em alguns países que são alegres, pelo contrário, não são tristes como os nossos. Os nossos são mais para confortar a família que fica e tudo. E em alguns outros países, em outras culturas, as pessoas, na verdade, comemoram a vida daquele que se foi, que eles creem que ele está indo para um lugar melhor do que o nosso, do que o lugar que nós estamos. Então, acontecem várias comemorações, várias festas, e é um evento alegre. Então, nós podemos observar aquele vídeo, não é um vídeo ocidental. Então, você percebe que é de uma cultura diferente da nossa. Questões culturais, hábitos e valores partilhados por um conjunto de pessoas. Há mulheres que exibem o corpo e outras que nem os olhos mostram em público. Uma mulher afegã com burca. Um rapaz e a rapariga afegãos, ou seja, um adolescente e uma adolescente, uma moça e um rapaz. Olha o modo de se vestir do menino e da menina. Aí tem as questões físicas, onde dividem, estão mostrando aqui a espécie humana em 3 grupos. A questão da cor, do tom de pele, tá? A estatura, tudo isso tem a ver com essa organização do físico dos seres humanos. A espécie humana distingue-se pela cor da pele, pelas feições e pela estatura. Assim temos a espécie branca ou caucasiana, a espécie amarela ou mongoloide e a espécie negra ou negroide. Tá? Eu já mostrei lá no slide passado.
Os fatores de identidade cultural, característica dos homens e das mulheres que permitem, por semelhança, integrá-los no mesmo grupo e simultaneamente distinguir cada grupo de todos os grupos. Essas características são muito diversas. O que diferencia cada cultura? Quais os fatores de identidade cultural? Naquele vídeo que eu mostrei agora há pouco sobre a diversidade cultural, você viu que eu só mostrei o Brasil nesse vídeo. E você observa que há uma diversidade muito grande, religiosa, de músicas, de danças, de ritmos, de tons de pele, de cultura no geral. Aí vamos ver aqui. A questão religiosa. Há homens e mulheres que são cristãos, muçulmanos, hindus e etc. A religião é outro dos principais fatores de identidade cultural. Religião. A crença num ser superior assume formas diversas. A religião sempre foi um fator agregador da população. Vocês lembram que em história a gente fala sobre isso, filosofia também, e aqui em sociologia não é diferente. Nós somos monoteístas, nós cremos em apenas um Deus. Mas isso nem sempre foi comum. Por exemplo, o nosso país, ele é cristão, ou seja, crê que Cristo é Filho de Deus. Mas existem países que não crê nessas questões, acredita que Jesus é apenas um profeta, acredita em Deus, porém não acredita que Cristo seja filho dele. Existem outros que não têm uma religião fixa. Por exemplo, o nosso país, ele tem a liberdade que nós temos de escolher a religião que nós queremos. Se nós queremos ser cristãos, se nós queremos ser judeus, muçulmanos. E em outros países não, você é obrigado a cumprir, a respeitar e a aderir àquela religião daquele país, tá bom? Isso é uma das bondades que eu acredito que existe no Brasil, de você optar, de você ter o livre-arbítrio de escolher a religião que você quer. Eu acho que é por isso que a nossa diversidade cultural é tão grande. Aí nós temos aqui a religião. Elemento essencial de organização das sociedades, origina diferentes manifestações culturais, condicionando a economia, as festividades, os hábitos alimentares e etc. As 6 religiões mais emblemáticas do mundo são o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, o sikhismo e o judaísmo. Lembrando que o judaísmo é a religião monoteísta mais velha do mundo, a monoteísta, ou seja, a que já começava a crer na existência de um único Deus, foram os judeus, que lá na Bíblia fala-se muito em Hebreus. As religiões no mundo. Aí nós temos um mapa aqui onde mostra onde estão mais localizados os judeus, os cristãos, os hindus, os budistas, os muçulmanos e assim sucessivamente. As cerimônias de honra. A vaca sagrada no Nepal. Alguns países na Ásia principalmente que cultuam a vaca. A vaca para eles é sagrada. Aí eu conheci um professor na faculdade que ele era hindu, e aí ele foi me falar que ele veio de um país onde a vaca era sagrada e tudo. Aí eu perguntei, professor, mas por que a vaca é sagrada? Aí ele foi me explicar que a vaca dá o leite, dá a carne, dá o couro e não sei mais o que, trabalha, carrega peso, dá o leite. Então, assim, a vaca, ela nos fornece muito para a nossa subsistência. Então, por esse motivo, a cultura do povo dele respeita que a vaca deve ser sagrada, deve ser cultuada.
o fundamentalismo religioso. Com toda essa questão, pessoal, de falar que a religião ela é um marco dentro da cultura de povos, infelizmente surge o fundamentalismo religioso. Enquanto que em alguns países a diversidade religiosa e as diferentes práticas do culto são bem toleradas e aceitas, podendo encontrar-se uma igreja, uma mesquita e um templo budista construídos a escassos metros de distância, noutros a rigidez é tal que não deixa margem para a existência de mais que nenhum credo religioso. Geralmente a religião é aceita pelo poder político, ou seja, existem países que, se de repente a pessoa nasceu, vamos supor, deixa-me ver, no Iraque, o povo iraquiano, ele é um povo muçulmano. Se quem nasce no Iraque recebe alguém cristão e começa a fazer cultos do tipo dos nossos cultos evangélicos aqui do Brasil ou católicos na casa dessas pessoas, com certeza eles vão ser perseguidos, vão ser julgados, vai ter uma confusão. De vez em quando a gente assiste alguns vídeos na internet onde em alguns países, principalmente que são extremamente fundamentalistas muçulmanos, onde os cristãos são mortos. Por quê? Porque às vezes o pessoal sai do nosso país, onde nós temos essa liberdade de cultuar a religião que nós quisermos, e vão para outros países com o intuito de expandir o cristianismo. Resultado, perdem a vida, tá? Aí vamos continuar aqui. Aí, nos últimos anos, assistiu-se à expansão do fundamentalismo islâmico por vários países, gerando normalmente conflitos e atitudes mais radicais, dificilmente entendidas pelas sociedades ocidentais. Ou seja, nós que estamos aqui do lado ocidental, nós temos dificuldade de entender por que tanta intolerância, religiosa. Nós aqui que temos esse livre-arbítrio de escolher. Para eles lá, a cultura deles é diferente, então cabe a nós também a respeitar o estilo religioso de cada continente, de cada país. A gente precisa saber, olha só, essa imagem aqui, pessoal, é de uma pequena Itália dentro dos Estados Unidos, tá? Uma cidade italiana dentro dos Estados Unidos. Aí nós temos aqui outro tema muito importante dentro da diversidade, pessoal, é a globalização, porque a globalização ela acelerou muito esse processo da diversidade cultural, porque pessoas vão, pessoas vêm, e assim vai se misturando as raças. Atualmente eu observo muito que tem muita gente saindo do Brasil para outros países, e muitas pessoas de países mais próximos que estão passando por alguns problemas vindo aqui para o Brasil. Então é uma mistura muito grande. Então, intenso intercâmbio econômico e cultural entre diferentes países. E a globalização é uma ameaça à diversidade cultural? Sim e não, tá? Porque a globalização, como tudo na vida, tem dois lados, tem o lado positivo e o lado negativo. Eu ainda acho que a globalização não acaba com a cultura das pessoas, mas os próprios grupos sociais que se acham melhores do que outro grupo social é que impõe a sua cultura naquele outro grupo. Aí eu já concordo que estraga, né? Mas está aqui. Chinatown, nos Estados Unidos. Por vezes, as populações instaladas não abandonam a sua cultura de origem, inserção, ou seja, quando vem um grupo de pessoas de outro país morar em um determinado país. Vamos supor que esse grupo aqui, olha, cadê? Eu desliguei aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Vocês vão já saber que esse povo que organizaram essa cidade aqui nos Estados Unidos,
é um povo que veio de outro país. Quer ver? Aqui diz assim, ó. Segundo este processo, os imigrantes mantêm as mesmas condições, os costumes, as crenças religiosas e os modos de vida na área de chegada. Vivem em bairros próprios, formando como que enclaves no território. Exemplo, o bairro de chineses, Chinatown, na cidade de Nova York. Ou seja, esse pessoal aqui, olha, eles vivem como se eles estivessem na China, fazendo todos os... enfeitando da forma deles lá na China, o espaço que não é chinês, é norte-americano, tá? Então, eles continuam cultuando os mesmos, as mesmas religiões, os mesmos hábitos, as mesmas alimentações. Por quê? Porque é uma forma deles manterem a própria cultura deles. É óbvio que algumas coisas eles vão absorver, mas eles vão sempre lembrar. Eu dei aula para uma criança chamada... meu Deus, agora eu esqueci, a filha do pessoal do Coringão. Ela foi aluna minha em 2005, 2006, lá na Escola Castro Alves. E eu lembro que eu perguntava para ela direto se ela gostava do Líbano. E ela falava para mim o seguinte, que ela achava o Brasil muito bonito, muito alegre. Eu acho interessante isso, porque uma criança de 7 anos, ela saber distinguir o que é tristeza, o que é felicidade, o que é alegria, é muito interessante. Aí eu perguntava para ela assim, meu amor, me fale, você prefere estar aqui no Brasil ou você prefere estar no Líbano? Aí ela falou para mim, tia, eu acho o Brasil um país muito divertido, muito alegre, muito amigo, mas eu não abro mão de viver com o meu povo, com a minha raça, com a minha cultura. Eu lembro muito bem como ela falava. Difícil eu lembrar o nome dela, que é um nome muito enrolado. Rani, lembrei, Rani. A Rani, ela falava muito do Líbano. Ela dizia que lá os professores eram muito... Ela usava a palavra rude. Aí eu falava assim, mas eles são estúpidos? Ela, não, professora, eles exigem muito e eles às vezes até chegam a machucar. Porém, eles explicam que isso é para o nosso bem, que isso é para o nosso crescimento. E lá quem orienta os professores a serem assim são os próprios pais. Já pensou se a moda pega? Então, vamos continuar. Como podes verificar pela análise da figura anterior, apesar das diferenças, os mais jovens imigrantes do nosso país são amigos, têm gostos parecidos, vestem mais ou menos da mesma maneira e têm modos de vida semelhantes. Diz-se que houve um processo de assimilação, ou seja, as pessoas vão adquirindo os hábitos da outra cultura, vão assimilando, vão colocando em prática e vão acostumando, né? Isso é normal. Segundo este processo, os imigrantes passam a fazer parte de um novo grupo, até perderem completamente sua identidade original.